Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. O Brasil ultrapassa a marca de 100 milhões de pessoas imunizadas contra a Covid. O que significa que tomaram as 2 doses ou a vacina de dose única. E mais. A partir da próxima segunda-feira, estudantes das escolas públicas e particulares de São Paulo terão que voltar em definitivo às aulas presenciais. Na China, aumenta a crise da gigante da construção Evergrande e isso tem consequências no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Na terceira reportagem da série O Futuro da Energia, você vai ver como é importante preservar as nascentes dos rios que movimentam as turbinas que geram luz para milhões de brasileiros. E a seca prolongada que esvazia os reservatórios do país transforma em ponto turístico as ruínas de uma cidade coberta pelas águas. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostra que a inadimplência caiu no Brasil. Mas 7 de cada 10 famílias têm dívidas e 10% delas não têm condições de pagar essas dívidas. Se você está nessa situação, saiba que há alternativas às saídas, né, Paulo? Veja na reportagem de Ana Karina de Carvalho. Utilizar o crédito, seja do cartão ou cheque especial, é tentador, mas pode levar ao endividamento. A situação acomete muitos brasileiros, segundo pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. A pesquisa mostrou que 74% das famílias brasileiras têm dívidas a vencer. Mas mesmo com as recentes altas nas taxas de juros, o percentual de inadimplentes vem caindo. Chegou a 25,1 ponto a menos que o registrado em setembro do ano passado. Entre os endividados do país, a maioria está na região sul. Em seguida, estão as famílias do Nordeste, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. 10% dos brasileiros afirmaram que não têm condições de pagar as contas. E a parcela média da renda comprometida com as dívidas é de 30,2%. O salário é pouco, e as dívidas é muito, e a gente tem que comer, tem que viver. Mas o que fazer para evitar o descontrole financeiro? O primeiro passo é fazer contas, saber o valor de todos os gastos da família. Depois, tentar reduzir os juros das dívidas. Procurar instituições financeiras onde você esteja com muito tempo de atraso para tentar conseguir juros melhores, tentar conseguir uma negociação melhor, para que dessa forma você consiga ter um pouco de orçamento no azul, né, com um orçamento superavitário, e que você não volte para aquela bola de neve que tinha anteriormente. O bom mesmo é fazer os seus cálculos antes em casa, fazer uma planilha de custo, o que você vai comprar, o que são prioridades, né, para evitar o endividamento. Falta um pouco mais de 2 meses para o Natal, a principal data para o comércio varejista. E a expectativa em relação ao Natal do ano passado é de crescimento nas vendas. De olho nas vendas do final de ano, o comércio já se movimenta. Nas vitrines, artigos natalinos ganham destaque. A nossa expectativa, apesar da antecedência, é de que vai aquecer a economia e é agora que começa a aquecer mesmo. E esperamos que em novembro, dezembro, a gente esteja de cabelos em pé, malucos, porque é o mês que o bicho pega mesmo. Nesta loja especializada em artigos natalinos, as vendas cresceram. Eu já abri a minha loja em 14 de agosto e eu já vendi um pouco mais do que eu vendi o ano passado. Então, eu estou tendo esse crescimento, 5% com certeza. A pandemia de coronavírus derrubou a economia global em 2020 e o Brasil não ficou imune ao abalo provocado pelas restrições impostas à atividade econômica, que afetou principalmente a renda das famílias. Com 70% da população imunizada, agora o comércio pretende retomar a atividade econômica. A expectativa é que o Natal movimente mais de 34 bilhões de reais somente no comércio varejista. As expectativas do consumidor em relação à economia, à sua situação financeira, elas estão melhorando consistentemente. Elas são mais positivas, mais otimistas. Então, tudo isso somado deve gerar um crescimento nas vendas do varejo
tanto no Natal como no ano como um todo. O economista lembra que quanto maior o consumo interno, mais postos de trabalho são gerados. A recuperação do consumo é vital para a retomada da atividade econômica e para uma geração maior de empregos. Vamos lembrar que o consumo representa quase que 65% do PIB da atividade econômica, o consumo das famílias. Na China, aumenta a crise da gigante da construção Evergrande. E isso tem consequências no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E para entender esses reflexos, eu converso agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Começa explicando para a gente o que está acontecendo com a Evergrande. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O que acontece é que essa empresa, ela, como muitas da construção civil, ela tomou muitos créditos. E o mercado chinês, é claro que é um mercado gigante, né? 1,5 bilhão de pessoas, e ela acabou tomando muitos empréstimos e não conseguiu lidar com eles. Ela, só para te dar uma ideia da dimensão dessa empresa, ela é a segunda maior do mercado imobiliário chinês e ela tem em construção, no momento, cerca de 1,5 milhão de imóveis ao mesmo tempo que ela constrói. São 800 canteiros de obras que ela mantém, sendo que a metade já está paralisado porque o dinheiro encurtou. E aí, então, ela está sofrendo com um problema de falta de caixa. E quais são os reflexos aqui no Brasil, professor, para o país e para as empresas brasileiras? Então, o crescimento chinês, ele é baseado no setor de construção civil. Então, a construção civil é o que movimenta, um dos que mais movimenta o PIB, ele representa 7% do PIB chinês, é o setor de construção, sendo que, se a gente for considerar toda a cadeia produtiva, não apenas a construção, mas também as outras empresas que fornecem produtos e serviços, nós chegamos a um total de 25% do PIB relacionado direta ou indiretamente com o setor de construção. E esse setor de construção, ele usa muito minério de ferro, do qual nós somos grandes exportadores. Então, só a China ela responde por 1/3 das nossas exportações. Se a gente for considerar o minério de ferro, muito mais. Nós exportamos muitos bilhões de minério de ferro no ano passado e há um risco, há um receio, vamos dizer, que caso haja uma desaceleração do crescimento econômico chinês, ela venha a reduzir as importações brasileiras e, se isso acontecer, o setor de minério vai ser o mais atingido, seguido do setor de soja. E não parece, né, professor, mas o que acontece em todo canto do mundo está interligado hoje. Isso é um grande exemplo, né? Exatamente, porque a economia hoje está muito globalizada. É uma ingenuidade a pessoa pensar, essa crise é lá na China, essa crise é lá na Rússia, isso é a crise nos Estados Unidos. Não existe mais isso. Basta lembrar um pequeno exemplo, não custa nada, da crise imobiliária de 2008, que começou num banco francês, um banco americano e explodiu para o mundo inteiro, levando à falência famosa do banco Lehman Brothers, né? Que foi uma espécie de um ícone dessa crise imobiliária. Ou seja, a crise começa num local, mas depois ela toma conta de todo o mercado internacional. Ok, professor. Obrigado pelas explicações. Amanhã tem mais. Até amanhã. Com o fim do feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal fez hoje o balanço da operação que fiscalizou as estradas do país nos últimos dias. Houve menos acidentes e mortes na comparação com o feriado de Nossa Senhora Aparecida do ano passado. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a flexibilização das medidas de prevenção à doença, muita gente pegou a estrada para aproveitar o feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo com mais carros nas rodovias, na comparação com o ano passado, a Polícia Rodoviária Federal destacou que houve redução no número de colisões e mortes. Foram registrados 1.038 acidentes, uma queda de 14% em relação ao ano passado. Desses, 260 foram graves. O número de pessoas que morreram também caiu, de 90 em 2020 para 86 mortes em 2021. A operação começou às 0h da sexta-feira, dia 8/10, e se encerrou às 23h59, dia 12/10. E comparando com 2020, também pegamos o mesmo período de sexta a terça-feira. Os policiais pararam mais de 190 mil veículos em pontos estratégicos nas estradas. Foram registradas mais de 5 mil ultrapassagens indevidas. Um dos focos da fiscalização também foi verificar se os motoristas estavam dirigindo depois de beber. E quase 12 mil testes de alcoolemia foram aplicados. A polícia também realizou a prisão de 635 pessoas. Além disso, apreendeu mais de 650 quilos de maconha e 770 quilos de cocaína.
Em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o vereador Alexandro Silva Faria foi morto a tiros dentro da van que ele dirigia hoje cedo. Conhecido como Sandro do Sindicato, ele foi o terceiro vereador da cidade assassinado só neste ano. Joaquim Santos Alexandre foi morto no mês passado e Danilo Francisco da Silva morreu em março deste ano. Os detalhes sobre esses casos você encontra no site da Agência Brasil. E o endereço é agenciabrasil.abc.com.br. E a Polícia Federal prendeu hoje um foragido da Operação Criptos, uma ação lançada há pouco mais de um mês contra um grupo suspeito de fraudes com criptomoedas. Eles são acusados de praticar a chamada pirâmide financeira, um esquema em que não há lucro nos investimentos, mas sim nos aportes feitos pelos clientes. Um dos acusados, que responde por crimes contra o sistema financeiro e organização criminosa, foi encontrado pela polícia num carro de luxo na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Segundo a Receita Federal, o esquema funcionava como um falso fundo de investimentos. A companhia prometia rendimentos fixos que não eram compatíveis com o mercado de criptomoedas, o que significa que os lucros eram, na verdade, o repasse do dinheiro dos novos clientes. Mudando de assunto, a partir de segunda-feira, as aulas presenciais passarão a ser obrigatórias nas redes pública e privada do estado de São Paulo. A mudança foi anunciada hoje. Para saber mais sobre essas novas regras, a gente conversa agora ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Olá, Catiúcia. Paulo, boa noite a todos. A partir da semana que vem, todos os alunos das escolas públicas e particulares serão obrigados a voltar às aulas presenciais. Mas na prática, a regra anunciada hoje pelo governo estadual só vai poder ser cumprida a partir do dia 3 de novembro, quando não será mais exigido o distanciamento entre as carteiras nas salas de aula. Até lá, as escolas que não têm estrutura para acomodar os alunos respeitando o distanciamento deverão manter o rodízio de estudantes. Outras exceções para a frequência obrigatória são os estudantes que fazem parte dos grupos de gestantes e mães que tiveram filhos até 45 dias, estudantes com comorbidades e que tomaram apenas a primeira dose, além dos alunos com menos de 12 anos que pertencem a grupos de risco para a Covid com condições fragilizadas de saúde. A determinação vale para todo o estado, mas as escolas privadas poderão ter prazos diferentes, já que as regras, nesse caso, são determinadas pelo Conselho de Educação. O mesmo vale para as escolas municipais de cidades com conselho municipal próprio. O uso de máscara e álcool em gel continuam obrigatórios para os alunos, professores e funcionários. Paulo. Obrigado, Pablo. E no Brasil todo, segundo os dados mais recentes do Conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 601.398 pessoas morreram por causa da Covid-19. Até aqui foram 185 registros de morte nas últimas 24 horas. Além disso, são 21 milhões de casos confirmados até aqui, 7 mil também nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.720.496 pessoas que tiveram a doença, que tiveram a Covid, se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país num recorte por regiões. Hoje, o Norte aplicou até agora 16.300.000 doses de vacina contra a Covid. A região Nordeste, 55.700.000 doses. De lá, a gente vai para o Centro-Oeste, com 18.500.000 doses aplicadas. O Sudeste, com 110 milhões de doses aplicadas. E, por fim, a região Sul do país, com 36.600.000 doses. Ao todo, portanto, segundo o Ministério da Saúde, foram distribuídas pelo país 301.005.168 doses de vacina. Dessas doses distribuídas, 250 milhões foram aplicadas nos brasileiros até aqui. 149 milhões de pessoas tomaram a primeira dose da vacina e mais de 100 milhões de pessoas estão imunizadas a partir de agora. 100.200.754 pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. Além disso, 2.300.000 pessoas tomaram também a dose de reforço.
Em Miracatu, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro entregou títulos definitivos das terras onde vivem 618 famílias de pequenos produtores na região do Vale do Ribeira. A economia de Miracatu, extremo sul de São Paulo, é baseada no cultivo da banana. Os pioneiros que chegaram aqui na década de 60 relembram. Eram tempos difíceis. Não tinha as estradas que poderia trafegar as bananas, né? Não tinha ônibus mesmo para a gente viajar, entendeu? A gente andava 30, 40 quilômetros a pé. A gente, quando queria acessar crédito, muitas vezes faltava documento. Os menores nunca conseguem. Apesar de morarem na terra e de trabalharem nela anos a fio, as famílias não são donas. A propriedade só vem com um documento e ele muda tudo. Com esse documento é possível conseguir financiamento no banco e investir na produção. É possível também ter a certeza de que no futuro os filhos vão herdar tudo o que foi construído. E o título definitivo finalmente foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro a famílias da região. E aqueles ainda em processo de regularização receberam um contrato de concessão de uso, que permite o acesso a políticas de apoio em áreas de reforma agrária. É uma carta de alforria, é a independência, é a liberdade dessa população. A Eliana, produtora de leite há 10 anos em Araçatuba, no noroeste do estado, enxerga um futuro melhor com a posse definitiva da terra. A intenção minha é continuar trabalhando e produzindo e prosperando na minha terra. Não vender, não arrendar, não alugar. É continuar fazendo o que eu sempre fiz, porque eu sou da terra, gosto da terra. E é isso que eu quero fazer. Nós vamos continuar e nós vamos desenvolver o Vale do Ribeira. Quem recebeu o título hoje é o dono da sua terra, do seu nariz. Portanto, vamos investir, crescer e desenvolver. Daqui a pouco você vai ver. A seca prolongada que esvazia os reservatórios do país transforma em ponto turístico as ruínas de uma cidade coberta pelas águas. Os detalhes depois do intervalo. No estádio de quarta-feira, vamos falar do Campeonato Brasileiro e também sobre a véspera do jogo da seleção lá em Manaus. E esperamos vocês às 7h40 da noite, aqui na TV Brasil. Você já deve ter percebido que a TV Brasil está cada vez mais inclusiva. Além de audiodescrição e legenda oculta, agora boa parte de nossos programas e chamadas tem Libras, a língua brasileira de sinais. Quando a gente inclui, todo mundo ganha espaço e se entende bem melhor. Acessibilidade e inclusão. Vem ver na TV Brasil. Agora, meu irmão, para onde vamos? Deus mostrará o caminho. Hoje, em Os 10 Mandamentos. Deus nos guiará rumo à terra prometida. Avancem! 8h30 da noite na TV Brasil. Eles são adoráveis. Mas quando a situação é tensa, eles ficam de muito mau humor. Nossa reputação nos precede. Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan estão prontos para novas histórias. Senti minha falta? Parece que eu nunca fui embora. Quarta, 10h30 da noite. O Brasil encara um desafio na área energética, a escassez de água. O maior reservatório do país está com menos da metade da capacidade. No episódio de hoje da série O Futuro da Energia, os repórteres Maurício de Almeida e Eusébio Gomes estiveram na região. Eles foram a Santo Sé, lá na Bahia, e viram que aumentar a segurança hídrica também passa por atitudes simples, como proteger nascentes e cursos d'água.
No meio do sertão nordestino, o rio São Francisco leva a vida para a região mais seca do país. A água do Velho Chico também é fundamental para outros milhões de brasileiros que vivem distantes da Caatinga. Ao longo do São Francisco estão 8 hidrelétricas que geram energia para todo o país. A água que movimenta as turbinas das usinas é armazenada na barragem de Sobradinho, no extremo norte da Bahia. Aqui fica o maior reservatório do país, com 320 quilômetros de extensão. Atualmente, devido à estiagem, ele está com menos da metade de sua capacidade. Não é só a chuva que é responsável pelo volume de água do São Francisco. Assim como qualquer outro rio, o cuidado com nascentes, como essa aqui, é fundamental para garantir a preservação desse bem, que é essencial para a vida. A Bacia do São Francisco foi incluída no projeto Águas Brasileiras, criado pelo governo federal numa parceria de 5 ministérios. O objetivo é promover ações de educação ambiental e plantar espécies nativas nas nascentes para manter o rio vivo. Eric coordena o trabalho científico na comunidade rural de Brejo da Brásida, que fica na cidade de Centro-Sé, na Bahia. Sem essa vegetação, sem essa cobertura vegetal, o ciclo hidrológico ele não se fecha. O resultado é que vai depauperando os níveis de água em todos os aquíferos por volta não só da região, como em todas as localidades que ele influencia direta e indiretamente. Toda essa atividade só é possível com a conscientização dos moradores, que já perceberam a importância de cuidar das nascentes. Não existe recuperação sem o abraço das comunidades. Se elas não estiverem interagindo, integradas ao projeto, é um trabalho de fazer e desfazer. Ao todo, Águas Brasileiras está beneficiando 26 projetos em 10 estados. O governo destinou 6 milhões de reais para o programa que prevê plantar 100 milhões de árvores nas bacias dos rios São Francisco, Tocantins, Araguaia, Parnaíba e Taquari. O programa de Águas Brasileiras foi concebido exatamente para promover a revitalização dessas bacias hidrográficas com um conjunto de ações voltadas, seja para a recomposição de áreas degradadas, para desassoreamento de leitos de rio, para cercamento de nascentes, para ações de saneamento básico, para despoluição dos cursos dos rios. Outra ação voltada para a preservação dos recursos hídricos é o programa Águas do Agro, do Ministério da Agricultura. Ele pretende promover o desenvolvimento sustentável no meio rural, com a aplicação de tecnologias e práticas de conservação do solo e da água. Plantações que ficam em regiões secas, como Petrolina em Pernambuco e Juazeiro na Bahia, mostram que é possível preservar a água para gerar energia e também irrigar as plantações para transformar o solo seco do sertão em produtivo. Para o produtor rural, é muito importante que aumente essa disponibilidade hídrica. A água e o solo são elementos, são recursos naturais chaves para a gente aumentar a nossa produtividade, para a gente aumentar a nossa produção total de alimentos. Na próxima reportagem da série O Futuro da Energia, vamos deixar o sertão nordestino e viajaremos até Angra dos Reis, no litoral sul do Rio de Janeiro, para mostrar como está a construção da terceira usina nuclear brasileira. Já na divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, a estiagem revelou ruínas de uma cidade. Quase 50 anos depois de ser inundada para formar o lago de uma outra hidrelétrica, a antiga Rubinéia ressurgiu e deixou os moradores saudosos. A reportagem é da SRC-TV, afiliada da TV Brasil. Essa daqui é a entrada da nova Rubinéia, cidade do interior de São Paulo que faz divisa com Mato Grosso do Sul, conhecida como Terra do Sol. A cidade, que tem pouco mais de 3 mil habitantes, em 1973 foi inundada para a construção da hidrelétrica de Ilha Solteira, a sexta maior do país. O portal da prainha da cidade indica o término do território da nova Rubinéia. E daqui para frente, você vai conhecer as ruínas da antiga Rubinéia, que devido à baixa das águas do Rio Paraná, reaparecem depois de 48 anos. Uma cidade que era abundante em água, agora se vê nessa situação. As ruínas da antiga Rubinéia reaparecem. E nós estamos aqui para contar essa história para vocês. O recuo das águas foi tão grande que as jangadas usadas pelos pescadores ficaram encalhadas. E onde flutuavam embarcações, agora virou caminho para os turistas que chegam de carro. Para ver essas
a água baixa, que está acabando com tudo aí, né? Só que abaixa a água, parecendo a cidade velha já. Então, a filha veio de Sumaré e vim mostrar para ela. O coxo que era usado para tratar dos animais agora está coberto por conchas. Os troncos resistiram ao tempo, assim como a estrutura da antiga estação ferroviária. Eu tinha 10 anos quando vim para cá. A estrada de ferro fazia um ano e pouquinho que estava iniciando. O senhor Chico, como gosta de ser chamado, conta das lembranças que tem da antiga Rubinéia. Eu tive bastante, eu era um moleque peralta. Andar na beira do rio é relembrar os velhos tempos com saudade de uma história que hoje o próprio tempo traz à tona. A população de Rubinéia vive do turismo e da pesca. A vida na cidade depende do Rio Paraná e os moradores aguardavam ansiosamente a chuva que caiu logo depois da reportagem. As imagens da Rubinéia Antiga novamente à mostra são interessantes e vamos saber aqui agora com a Lara se a chuva por lá vai se manter ou se vamos continuar vendo as ruínas de Rubinéia. Lara, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Interessante isso, né? Boa noite a todos. Olha, realmente a estiagem em Rubinéia foi longa. Esse ano foram mais de 80 dias sem chuva na região. Ano passado foram mais de 100 dias de estiagem. Mas esse cenário já mudou e, como a gente viu aí, a chuva já chegou na cidade e deve ficar. Eu só não sei se vai ser suficiente para cobrir as ruínas. Mas olha, para os próximos dias a previsão é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas na cidade. Amanhã a máxima pode chegar a 36 graus e a umidade mínima do ar deve ficar em 40%. E nessa quinta-feira, a chuva também é prevista para toda essa área em verde e azul aqui no mapa, que inclui aqui grande parte da região norte, todo o centro-oeste, região Matopiba, que é formada aqui por Maranhão, Tocantins, também por Piauí e Bahia. No sudeste, até o final do dia, essa chuva aqui deve avançar para toda a região. E para a área destacada em azul, tem inclusive alerta de perigo. Na região sul, a previsão é de temporal, chuva forte e muito vento. E aqui, onde está laranja, sul de Mato Grosso do Sul e também a divisa com o Paraná, pode ter até queda de granizo. Vamos ver então ao vivo essas regiões? Vamos começar aqui por Bonito, no Mato Grosso do Sul, uma das cidades aí sob alerta. Faz 31 graus na cidade agora, a chuva deve chegar com força amanhã à tarde. Mas na sexta-feira a intensidade já deve diminuir um pouquinho, assim como as temperaturas também. Amanhã a máxima pode chegar a 37 graus e na sexta ela cai para 27. Vamos agora então para a região sul. Nós temos imagens ao vivo de Curitiba. Curitiba é a capital também, né, que amanhã vai ter muita chuva, a chuva mais intensa deve chegar à noite e deve ficar aí durante todo o final de semana. Amanhã a mínima vai ser de 14 e a máxima de 24 graus na capital. Clara, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Catiúcia. Um programa criado pelo governo federal, o Resgate Mais, vai cuidar de animais silvestres vítimas de desastres ambientais. Em todo o país, milhares de espécies da fauna brasileira sofrem com atropelamentos, incêndios e enchentes. Depois de uma ventania em Bonito, Mato Grosso do Sul, esses filhotes caíram do ninho. Eles são da espécie jandaia, uma ave silvestre. Foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental e vão receber cuidados até poderem voltar para a natureza. Incêndios florestais, desmatamentos e atropelamentos em rodovias, situações de risco e vulnerabilidade para os animais. E para cuidar deles, o Ministério do Meio Ambiente criou o Programa Nacional de Resgate de Fauna Silvestre, o Resgate Mais, que será implementado nos 6 biomas brasileiros. Serão instaladas bases em pontos estratégicos no país, com pessoal treinado e equipamentos específicos para resgate e assistência. Para colocar essas atividades em prática, serão feitos acordos e parcerias com as secretarias estaduais de meio ambiente, com as polícias militares, organizações não governamentais e com a iniciativa privada. E no Mato Grosso do Sul, será inaugurado o primeiro hospital veterinário de campanha para tratar animais atingidos por incêndios no Pantanal e por atropelamentos na rodovia que liga o estado ao Espírito Santo. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 1.300 animais silvestres foram capturados pela Polícia Ambiental sul-mato-grossense. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, voltou à ilha de La Palma hoje. É lá que fica o vulcão Cumbre Vieja, que está em plena atividade há mais de 3 semanas. E ele pediu paciência aos moradores, afinal, não há sinais do fim da erupção tão cedo.
Sanches se reuniu com o comitê responsável por monitorar o vulcão e tomar as medidas necessárias para garantir a segurança dos moradores e visitou áreas afetadas. Ele também disse que é possível nova ajuda à ilha, além dos mais de 200 milhões de euros já prometidos. O Cumbre Vieja entrou em erupção no dia 19 de setembro. A lava já destruiu mais de 600 hectares de área e 1.100 construções. Quase 7 mil pessoas tiveram que sair de casa. Autoridades mandaram fechar o aeroporto e pediram à população que não saísse de casa por 2 vezes por causa da fumaça. 2 rios de fogo descem da montanha. Um deles já chegou ao mar. Essas imagens são das rochas vulcânicas recém-formadas embaixo da água. O outro está a cerca de 300 metros do Oceano Atlântico. De volta ao Brasil, a gente conta que um bairro no coração do Rio de Janeiro concentra história, gastronomia e muita roda de samba. E por tudo isso, ele foi eleito um dos mais interessantes do mundo. Veja agora que região é essa. O bairro da Saúde, na região central do Rio, foi eleito pela revista americana Time Out como um dos mais atrativos em todo o mundo. A Saúde é o único bairro brasileiro a compor a lista. A escolha foi feita depois de uma pesquisa com 27 mil moradores de várias cidades do mundo. E tem mesmo muita coisa para se falar da Saúde. As cores do Morro da Conceição, arte por todo o canto. O Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, o famoso grafite no Boulevard Olímpico, que retrata os povos nativos de várias etnias. A Saúde também oferece gastronomia afro-brasileira, bares antigos, construções que remontam à arquitetura portuguesa. Tudo que pode ser visto no Largo de São Francisco da Prainha. Visitar um dos patrimônios da humanidade com reconhecimento da Unesco. O Cais do Valongo, lugar sensível por onde chegaram cerca de 1 milhão de africanos feitos escravos no Brasil. A história de luta e resistência também pode ser vista na Pedra do Sal, reduto histórico da cultura afro-brasileira, muito conhecido pela gastronomia, capoeira e pelas rodas de samba. É na Saúde que se localiza a região da Pequena África, que por si só já rende um roteiro de visitas. Ali no Cais do Valongo, que faz parte também da zona portuária, passaram, segundo alguns historiadores, por volta de 1 milhão de escravizados. Então a gente está num bairro com muita história. Na Pedra do Sal a gente tem o primeiro samba que foi gravado, que foi registrado, que é pelo telefone. Pelo telefone foi o primeiro samba que saiu da Pedra do Sal, dessa região tão riquíssima. Chefe da polícia, pelo telefone, mandou me avisar. Até sexta, em comemoração à Semana da Criança, a TV Brasil quer a participação dos pequenos aqui na nossa programação. Veja agora como mandar a sua foto pra gente. Mãe, eu tô na TV Brasil Animada. Quer aparecer aqui na TV Brasil Animada? Então faça um desenho do seu personagem favorito com um traço bem forte. Peça para um adulto tirar uma foto sua segurando o desenho e envie pra gente. Pode ser com o celular, mas no sentido horizontal. Só vale enviar até o dia 15. Acesse tvbrasil.ebc.com.br e saiba mais. O que você fez que marcou a sua vida? A Rafaela Bovareto, uma estudante de só 15 anos que mora em Juiz de Fora, descobriu 8 asteroides. Ela participou do Caçador de Asteroides, um projeto do Ministério da Ciência e Tecnologia, feito em parceria com um programa de colaboração da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A reportagem é da Rede Minas. Durante o programa, a gente passou 25 dias analisando imagens que chegavam de um telescópio que fica lá no Havaí pra gente. As imagens vinham pelo IASC, o International Astronomical Search Collaboration, e a gente analisava usando software astrométrica. Ao todo, a gente analisou 25 pacotes de imagens. A partir da análise minuciosa, é possível chegar à conclusão de quais corpos são asteroides. Você consegue perceber que os asteroides têm movimentos bem definidos em suas órbitas, que outros objetos que aparecem na imagem, como estrelas e galáxias, não têm.
Então assim você consegue diferenciar os asteroides e as estrelas. E dá para ver a paixão dela por astronomia. O cantinho de estudos é cheio de fórmulas, livros e imagens do espaço. Mas a paixão começou cedinho, com 6 anos de idade, quando o pai apresentou literalmente esse universo. Eu gosto muito, né, daquela série do Carl Sagan, que é Cosmos, né, da década de 70. E a partir de ter gravações antigas, quando a Rafaela tinha 6 anos, ela começou a assistir a série comigo. Assim que um participante do programa identifica um asteroide, como foi o caso da Rafaela, inicialmente ele deve ser nomeado com as letras iniciais do próprio nome e deve então enviar um relatório descrevendo como foi feita a identificação. E quem consegue descobrir novos asteroides ganha a oportunidade de dar nome a eles. E a análise feita pela NASA de forma definitiva pode demorar até 10 anos. A estudante quer fazer faculdade de astronomia. No momento, se prepara para novos desafios. Ela está participando de seletivas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Até lá, a gente vai mandando boas energias. Boa sorte também. A ideia de explorar o espaço é antiga e já tomou conta da imaginação, olha, de muita gente. Nos anos 1960, a famosa série de TV Jornada nas Estrelas explorava outros mundos e pesquisava novas vidas e civilizações em viagens pelo espaço. Kate, na nave Enterprise. Quem lembra aí, hein? Pois hoje o capitão dessa nave, ou melhor, o ator que interpretava o Capitão Kirk na série, William Shatner, viu mesmo a Terra de um ângulo, olha, privilegiado. E se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço, aos 90 anos. O voo saiu do Texas, nos Estados Unidos, com 4 tripulantes, todos civis, e com a grande expectativa de levar ao espaço um personagem que simbolizou a ideia de explorar o universo. William Shatner e os outros 3 tripulantes viajaram até a borda do espaço num voo que durou 10 minutos. Eles cruzaram a chamada linha de Kármán e ficaram a 100 quilômetros acima da Terra. Durante 4 minutos experimentaram gravidade zero e tiveram uma vista mais que privilegiada da Terra. A nave pousou de volta no deserto do Texas com a ajuda de paraquedas. Essa foi mais uma viagem da empresa do bilionário Jeff Bezos, a Blue Origin. É a segunda vez que ele leva civis ao espaço. Na volta, o eterno Capitão Kirk disse que todo mundo precisava fazer uma viagem ao espaço. Descreveu a oportunidade como inacreditável. Agradeceu a Jeff Bezos pelo presente, disse que esperava nunca se recuperar do que viveu e finalizou afirmando que teve a experiência mais profunda de sua vida. O que William Shatner fez hoje foi transformar em realidade uma ficção que ele viveu durante tantos anos na TV, quando ao final de suas jornadas dizia, audaciosamente, indo onde nenhum homem jamais esteve. Que emoção que deve ter sido essa, né? A gente viu ali como ele estava com a voz embargada, né, Paulo? E aos 90 anos, impressionante. Que ótimo. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, a Brenda Rodrigues e também a Neide Lins. O Repórter Brasil fica por aqui, mas você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. E a gente encerra esta edição com imagens da aurora boreal. O fenômeno de luz natural pode ser visto no Canadá, nos Estados Unidos e no Reino Unido esta semana. A aurora surge do impacto dos ventos do Sol no campo magnético aqui da Terra. Fiquem então com as imagens. Boa noite e até amanhã. Obrigada pela companhia. Boa noite. Até amanhã. Tchau.